Richard Kanner, psiquiatra austríaco, radicado nos Estados Unidos, em 1943, descreveu os primeiros casos de uma condição que depois levou o nome de autismo infantil e que hoje tem a denominação de transtorno do espectro do autismo. A descrição clínica que o Kanner fez, eu diria que é impecável. Foi extremamente cuidadoso. Ele descreveu a presença dos sinais e sintomas que são os mais característicos dessa condição. Eu diria que muito pouco pode ser adicionado àquilo que ele, clínico fantástico, conseguiu perceber e descrever. O problema que a gente gostaria de abordar hoje é como o Kanner interpretou a causa possível da condição que ele estava identificando. É preciso levar em conta que Kanner, na ocasião, década de 1940, vivia numa época em que predominava a noção de que a grande maioria dos distúrbios neurológicos, neuropsiquiátricos e comportamentais das crianças eram derivadas da forma como eram cuidadas pelas mães. Havia na sociedade essa ideia muito aceita de que se o seu filho tem algum problema, seguramente foi você, principalmente a mãe, que não soube cuidar bem dessa criança. Ele interpretou, portanto, como sendo uma condição causada provavelmente por uma forma inadequada de tratamento por parte de uma mãe. E que depois resultou em termos tipo mães geladeiras, mães refrigeradoras, etc. Chamando muito a atenção, então, para esse aspecto. Curioso que, embora ele tenha defendido essa ideia no decorrer da descrição que ele fez, no final do trabalho publicado, e ele se remete, inclusive, a uma coisa interessante, quando ele diz que é um distúrbio inato, ou seja, o indivíduo já nasceria com isto, o que já se contrapõe à ideia de que seria causado por a forma inadequada de tratamento. Ele chama atenção dizendo que, em alguns casos, o início é tão precoce que não daria tempo hábil para que o ambiente tivesse feito aquele tipo de desvio de comportamento da criança. Então ele deixa em aberto a possibilidade de uma condição inata, orgânica, cerebral. Como todo mundo sabe, a primeira hipótese vingou, tornou-se extremamente conhecida, deu origem a inúmeras teorias, resultou no empoderamento da psicanálise como, eventualmente, a forma adequada de tratar essas crianças, até que, com o passar do tempo, à medida que os estudos foram se sucedendo, foi ficando cada vez mais claro e óbvio que se trata, assim, de uma condição neurobiológica. A criança nasce com essa condição, embora ela possa clinicamente se manifestar depois de alguns meses ou nos primeiros anos de vida. E não há nada, nenhum comprovante, no sentido de que mães inadequadas, por si só, possam ser a causa desse distúrbio grave da criança. No entanto, como todos nós sabemos, apesar da grande massa de estudos apontar para a origem inata e neurobiológica dessa condição, ainda em determinados lugares retrógrados, ainda se defende a ideia de que é uma condição causada por uma mãe inadequada, uma mãe geladeira, uma mãe refrigeradora. Para esses indivíduos, além de pais terem que arcar com o ônus de ter uma criança com um quadro que pode ser bastante severa, ainda carregam com si, se aceitarem essa teoria, de que eles sejam os únicos e exclusivos culpados por aquilo que seu filho apresenta. Ideia que é absolutamente inadequada, que deve ser rechaçada e que não deve ser aceita em hipótese alguma.